para um espaço com mais sombra um bocadinho e diferenças entre luzes. Também estou a fazer aqui um teste de som. E podemos ir rodando 4K25. Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo 2 trago-vos a nova Acaso 360. É uma câmara que filma a 360 graus, é uma novidade da Acaso e então no vídeo 2 eu vou poder-vos mostrar não só as características desta câmara, como também fazer uma simulação de utilização da câmara, de exatamente da mesma forma como eu uso para fazer motovlog e para vocês também poderem ver de que forma é que esta câmara pode trazer uma mais-valia para a produção dos vossos vídeos. Vou começar muito rapidamente por vos mostrar tudo aquilo que a Acaso me enviou. Em primeiro lugar, de destacar esta caixa, onde vem a 360, uma caixa bastante bonita e com cores sóbrias e apelativas. Aqui dentro temos, então, a Acaso 360. A nível de aspecto é uma câmara muito semelhante a outras câmaras 360 que existem no mercado. Tenho também uma bolsa de proteção de transporte da câmara e ainda um cartão de 256 GB, um cartão de grande capacidade para que a câmara tenha uma grande capacidade a nível de horas de gravação. Tenho também dois suportes para colocar no guiador da moto. Um mais pequeno, se quiser fazer de um plano mais baixo, e outro mais elevado. Este stick fui eu que fiz a adaptação para aqui, para poder fazer, se vocês repararem, isto se ficar no guiador da moto, a câmera fica num plano muito mais elevado. E este aqui como suplente, se eu eventualmente quiser fazer planos mais baixos. Um carregador de baterias, que carrega 3 baterias ao mesmo tempo. Tenho aqui 3 baterias e tenho outra dentro da Acaso 360, ou seja, enviaram-me 4 baterias no total. Um selfie stick, para poder fazer gravações quando vou a caminhar, ou isso, a distâncias maiores. E por fim, aqui, 2 apliques suplentes na eventualidade se algum deles, seja do guiador ou do selfie stick partir, tenho aqui 2 suplentes para utilizar. Vou começar por fazer uma simulação de utilizar a Acaso 360 enquanto vou visitar um local. Como vocês sabem, para quem acompanha os vídeos, sabe que eu muitas das vezes vou de moto visitar um local, saio da moto e estou com a câmera assim a falar e a mostrar alguma paisagem ou algum local interessante. Então vamos começar por fazer essa simulação. Ora, vou então ligar aqui à Acaso. Este botão aqui do lado é o botão para ligar. Acende aqui esta luz verde. E vou-vos só mostrar muito rapidamente porque esta câmara é muito semelhante a qualquer outra câmara que existe. Aqui na parte de baixo temos, estão a ver, 4K 24 frames. E podemos ir rodando 4K25, 4K50, 60. E eu vou gravar a 5.7K a 30 frames por segundo. Ora, então aqui vou fazer um teste a caminhar com a câmara. Aqui é um espaço um bocadinho mais aberto. Também estou a fazer aqui um teste de som para poder perceber de que forma é que a câmara capta o som. E então vou subir aqui umas escadas aqui no meio desta floresta para perceber também a diferença de tonalidades de um espaço mais aberto aqui atrás de mim para espaços mais rodeados de árvores. Eu estou com um selfie stick na mão, não está muito esticado, está a uma distância normal. Então vou por aqui acima para um espaço com mais sombra um bocadinho e diferenças entre luzes para perceber como é que a câmara se comporta nestas transições de cores. Já temos aqui o outono cheio de folhas.
Tendo terminado as filmagens a caminhar, vou agora mostrar-vos como fazer a instalação deste grampo no guiador da moto. Muito simples, basta apertar aqui, fixar bem e fica aqui completamente apertado. Depois basta colocar este aplique aqui na parte inferior da câmara. E já está. Em menos de 30 segundos tem a câmara instalada no guiador da moto, a filmar a 360 graus, sendo que depois no editor de vídeo vocês podem escolher qual dos panoramas é que querem mostrar. Se a filmar para vocês, a conduzir a moto, filmar para a frente, para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou fazer um mix de todos estes panoramas. Ora, vamos então fazer o teste. Vamos então fazer o teste em andamento para perceber como é que como é que funciona o estabilizador da imagem. Só para vos dizer aqui mais uma funcionalidade da Acaso, vocês podem selecionar a filmar a 360, só a câmara de trás ou só a câmara da frente. Portanto, o que é uma grande coisa, porque se vocês quiserem só filmar num determinado sentido, a 5.7K, podem escolhê-lo. Neste caso, eu estou a escolher filmar a 360. Então agora vou dar uma volta de moto, vou dar aqui um passeio relativamente pequeno, só para poder também ter uma percepção da forma como a câmara consegue filmar, a nível de qualidade, e também o estabilizador, que é algo muito importante. Aqui devagarinho. Isto é uma descida acentuada. Vamos então vocês vão estar sempre a ver a imagem da Acaso, esta que está aqui a filmar de frente para mim, e o som é daqui da GoPro 12 que eu tenho no capacete, conforme faço sempre os vídeos. De estar a olhar aqui para a câmara, para a Acaso, parece-me que a imagem, claro que depois no editor tenho que ver como é que isto fica, mas aparentemente, assim à primeira vista, parece-me que a estabilização da imagem estará bem melhor. Quando digo estará bem melhor, estou a falar em versões passadas da Acaso, que na altura, há uns anos atrás, a Acaso lançou e que pecavam um bocadinho pela qualidade do estabilizador da imagem. Esta aqui, pelo menos de olhar diretamente, parece-me estar melhor. Ora, deixa-me apanhar aqui um bocadinho de sol, aqui esta transição de sombra para sol agora, ok? Quando terminar agora este pequeno passeio, depois vou-vos dar umas primeiras impressões, mas depois irei fazer ainda a parte final do vídeo, que é depois de colocar no editor e poder ver a qualidade da imagem, vou depois fazer no fim uma nova apreciação em relação à imagem desta Acaso 360. Eu parece-me que a imagem está boa. A nível de cores, olhando assim, parece-me estar boa. E tem esta vantagem de se poder gravar tanto a 4K como a 5.7K. Eu estou a gravar a 5.7K 30 frames por segundo, porque aqui na GoPro também gravo a 30 frames, não é 5.7, é 5.3, ou seja, esta Acaso 360 ainda tem portanto tem um máximo maior um bocadinho do que tem esta GoPro, mas estou a gravar na definição máxima em ambas, para depois ficar tudo conjugado no editor de vídeo. Outra coisa também muito boa que a Acaso tem é que, por exemplo, vocês estão a ver esta distância da câmara para mim, mas eu no editor eu posso depois afastar ou aproximar a imagem, ou seja, tem essa capacidade muito boa
de nós podermos ter a câmara aqui no guiador da moto e dar uma impressão de que a câmara está algures no ar, muito mais afastado do que nós, tipo drone, como se fosse um drone, aqui junto à moto no ar, a filmar. Pá, isso também é muito porreiro. Além de que, se eu inverter a câmera, ela está a filmar para mim, e eu nesta mesma filmagem que ela está a fazer, ela também está a filmar para a frente. Agora apanho aqui um bocado de sol, vamos ver como é que a câmera se comporta. Portanto, eu agora, por exemplo, posso mudar a imagem, em vez de estar a filmar para mim, mudo para filmar a estrada, a fazer esta rotunda, por exemplo. Coisa que se fosse com uma action cam normal, ela só filma numa direção, não é? Portanto, é essa a grande vantagem das 360. A desvantagem também, a nível da qualidade da imagem, é que esta tem... Vamos falar, por exemplo, do 4K, que é aquela definição padrão. Esta tem 4K, mas só está a filmar para a frente, enquanto esta tem 4K que está distribuído por uma filmagem a 360 graus, ou seja, a qualidade, quando nós pegamos numa parte da filmagem, seja a filmar para aqui, para a frente, para a direita ou para a esquerda, nunca vai ser com tanta qualidade como uma action cam que só filma numa direção. Ora bem, eu acho que estes testes que eu fiz, que são aqueles testes que eu normalmente uso a câmara para mim próprio, que é ou aqui no guiador da moto, quando vou fazer motovlog e a falar com vocês, ou quando estou a visitar algum local e vou com a câmara na mão e a falar. Tive hipótese de testar aqui a câmara a andar a pé e a falar para a câmara. Também podem ver a qualidade do som quando vamos a falar diretamente para a câmara. E agora a imagem também aqui da Acaso no guiador da moto. Já em seguida, no próximo take, eu vou dar as minhas conclusões finais acerca da câmara, porque vou precisar de ver a qualidade da imagem no computador e, portanto, só aí é que eu vou dar uma opinião mais definitiva. Numa primeira aproximação, para já, olhando só aqui para o ecrã da Acaso, parece-me que a imagem é boa e que é uma câmara que serve para mim, para ter aqui, porque se vocês repararem, ter uma 360 no guiador dá-me aqui uma amplitude muito maior atrás de mim, a nível de cenário, do que quando tenho a outra câmara que eu uso normalmente. E, portanto, esse foi o motivo que eu contactei a Acaso e que este vídeo é patrocinado para a Acaso, com a minha opinião completamente independente, mas foi esse o motivo que eu contactei a Acaso, foi para quando estou a fazer motovlog, que a câmera está a filmar de frente para mim, como neste caso, ter aqui uma amplitude de cenário atrás de mim muito melhor do que uma action cam convencional, que não tem digamos, uma abertura de imagem tão grande como tem esta câmara. Não saiam daí, porque já em seguida vou dar as minhas conclusões finais depois de ver estas imagens que produzi na Acaso 360. Agora que já tive a oportunidade de colocar tudo o que gravei aqui no editor de vídeo e ter já editado e ter podido ver as imagens que foram produzidas, devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido com esta Acaso 360. Pelo preço, que ronda os 250 €, acho que é um ótimo compromisso entre aquilo que oferece e aquilo que se paga. É uma câmara bastante acessível, mas que entrega funcionalidades bastante completas. Esta foi a minha primeira experiência com uma câmara 360, nunca tinha tido a oportunidade de gravar com nenhuma e fiquei de veras impressionado com a capacidade de gravar em 360 graus e depois no editor termos a possibilidade de escolher qual é o ângulo que queremos mostrar em cada momento do vídeo que nós fazemos. Achei bastante piada a isso. É uma situação diferente das câmaras, das câmaras convencionais, que só gravam para a frente, digamos assim, não é? E acho que é uma grande mais-valia e acho que foi uma invenção bastante boa a nível de câmaras, este formato
de 360 graus, porque depois, quando nós gravamos, não nos importamos muito se estamos a gravar para um lado ou para o outro, basta colocar a câmera num determinado sentido, que sabemos que ela está sempre a gravar a 360 graus e quando formos editar o vídeo podemos escolher exatamente qual é a parte do panorama que nós queremos mostrar em qualquer momento. Durante todo o processo de gravação, de produção deste vídeo, outra coisa também que achei bastante boa é que a câmera sempre funcionou bem, sempre que a coloquei a funcionar ela nunca teve nenhum crash, sempre fez a ligação muito estável e sempre mostrou a imagem de forma bastante estável, sem qualquer tipo de falhas, o que eu acho também que é um ponto positivo, uma vez que estamos a falar de um mecanismo que envolve bastante eletrónica, não é? E que pode eventualmente ser sujeito a algumas falhas ou alguns bugs. Neste caso não tive qualquer problema em relação a isso. Esta câmera 360 também grava tanto em 4K como em 5.7K, o que é uma boa coisa porque permite-nos fazer uma adaptação mediante aquilo que nós queremos filmar. Pode haver alturas, por exemplo, no exterior, em que o 4K pode ser suficiente e pode haver alturas em que, em zonas mais interiores, que nós queiramos filmar em 5.7K para dar uma qualidade de imagem melhor, porque sabemos de antemão que a luminosidade pode não ser tão boa. Além disso, esta câmera também oferece várias opções, tanto de gravação como de fotografia. Podemos filmar em vídeo normal, como eu fiz, podemos fazer um time-lapse, ela já está preparada com uma função de time-lapse, na eventualidade de queremos fazer. Tem também a gravação em loop, em que podemos definir para ela gravar de X em X segundos, por exemplo, entre muitas outras funções. Tem também o modo de fotografia, se nós quisermos, ou seja, acho que a câmera é bastante completa a nível das funções oferecidas, tendo em conta aquilo que existe no mercado. O software de edição da Acaso também me surpreendeu pela positiva. Conforme disse, foi a minha primeira experiência com uma câmera 360 e todas as câmaras 360 elas gravam como se fosse, portanto, um globo, algo redondo. E é por isso que ela tem que ir primeiro a um software próprio da marca para converter numa imagem tradicional. Eu estava um bocadinho receoso se ia conseguir adaptar-me rapidamente a esse software, mas aquilo que pude experienciar é que é um software muito parecido com o programa de edição que eu já uso e, portanto, foi extremamente simples de poder fazer esse primeiro tratamento dos vídeos antes de depois de colocar no programa de edição. A aplicação da Acaso para se descarregar para o telemóvel também achei bastante boa, porque tem lá muitos vídeos de tutoriais, e foi por aí que eu me guiei, que explicam detalhadamente como usar cada função da câmara e também como usar o software da Acaso depois de produzirmos os vídeos. Ou seja, foi bastante fácil, além de eu ter achado que é um software muito parecido com o software que eu já uso para edição normal. Além disso, também tinha os vídeos de tutorial de apoio na própria aplicação da Acaso. Ou seja, a Acaso foi bastante previdente em oferecer aos clientes um rol completo de ajuda para se poder utilizar de forma correta esta câmara. Contudo, esta Acaso 360 não tem só pontos positivos. Também encontrei principalmente um ponto negativo. E vou falar num ponto negativo um bocadinho em geral. Porquê? Porque só tive a oportunidade de fazer ainda um vídeo, vou ter a oportunidade de conhecer melhor a câmara. Sei também, por vídeos de outras pessoas que fizeram, que é possível explorar mais um bocado o software da Acaso e melhorar ainda mais a qualidade da imagem daquilo que vocês viram aqui. Mas, embora a Acaso tenha vindo a melhorar muito tanto o estabilizador da imagem como a qualidade da imagem, e falo principalmente em relação a vídeos que vi aqui há uns anos atrás da Acaso Brave 7, acho que a Acaso fez um trabalho muito bom de melhoria das suas câmaras. Contudo, quando faço uma comparação entre esta câmara e outras câmaras de marcas mais conhecidas do mercado, aquelas que tradicionalmente mais pessoas compram, noto que tanto a qualidade da imagem como a estabilização ainda não estão nesse nível. Contudo, convém dizer sempre que esta câmara
custa se calhar 2 ou 3 vezes menos do que essas câmaras que eu estou a falar. Estou a falar da Insta360 e da DJI Osmo 360. É claro que se formos a fazer uma análise global para o preço que esta câmara custa, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós pagamos, continuo a achar que é um excelente compromisso. Ou seja, fazendo aqui um resumo global e para terminar o vídeo, acho que esta câmara Acaso 360 é um excelente equilíbrio entre preço e valor e é uma câmara ideal para quem quer começar no mundo das câmaras 360 e que não quer despender muito dinheiro inicialmente para fazer os seus vídeos. É uma câmara bastante prática para o dia-a-dia, conforme puderam ver no vídeo, a instalação no guiador da moto demora 20 ou 30 segundos, é muito fácil. Para ligar a câmara basta clicar aqui neste botão em baixo que ela liga de forma imediata, é bastante rápida, já está aqui a ligar e portanto acho que é uma câmara bastante boa para, conforme disse, para quem se quer iniciar no mundo das câmaras 360, mas não quer despender muito dinheiro. Este vídeo foi patrocinado pela Acaso. Muito obrigado à Acaso por me ter enviado esta câmara para eu poder testar. Vou usar esta câmara esporadicamente para a produção dos meus vídeos em situações específicas. Espero que tenham gostado do vídeo, deem a vossa opinião nos comentários daquilo que vocês acharam, tendo em conta o preço e a qualidade da imagem que a câmara apresenta e as suas funcionalidades, se era uma câmara que vocês eventualmente poderiam ponderar para fazerem os vossos vídeos. Deixo também no link da descrição do vídeo o link direto, se eventualmente quiserem saber mais informações sobre esta câmara ou eventualmente comprar, têm lá o link na descrição deste vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.